Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Gente, vocês viram a resposta que o irmão mandou para o ancião? Puxa, ancião, eu tô com esse vídeo aqui agora, eu não vi a parte anterior. Então basta você digitar o mesmo tema, parte 1, tá bom? Porque às vezes os vídeos acabam se perdendo aí. Pessoal, eu quero aproveitar nesse momento, pedir para você chamar todo mundo, porque agora vai ter um diálogo entre ele e o ancião. Bom, ele colocou o ancião no bolso já na primeira conversa, o que revela o despreparo desses anciãos, né? Um despreparo total. Então agora eu quero que vocês prestem bastante atenção como ele vai argumentar de modo calmo, de modo tranquilo com esse ancião. Puxa vida, ancião, eu quero logo compartilhar esse vídeo. Então aproveita e compartilha agora. Enquanto você vai compartilhando, deixa eu aproveitar e fazer uma promoção especial para você, rapidinho. Olha só, a Enciclopédia das Religiões, onde você vai conhecer tudo sobre religiões, sobre seitas e sobre heresias. Aqui, pessoal, tem 35 temas, incluindo as principais religiões do Brasil. Você vai ficar um expert em religião. Quando alguém fala assim, mas sobre tal religião, você vai vir aqui, peraí que eu tenho aqui o material, calma, eu tenho aqui. Sobre budismo, eu tenho. Testemunha de Jeová, eu tenho. Eu tenho aqui, por exemplo, sobre adventismo, eu tenho sobre nova era, eu tenho sobre cultura racional, judaísmo, tudo isso, gente, e muito mais. Aproveita porque ela está numa promoção especial. E hoje eu vou fazer uma promoção mais legal ainda. Para quem adquirir a enciclopédia hoje, tá? Neste vídeo, nós temos menos de 50. Anota já o número do telefone, porque depois eu vou falar de novo. Se você anotar só uma parte, você pode anotar depois. Anota o telefone antes de saber a promoção. 19 989 905 206. 19 989 905 206. Então, olha só que legal. A promoção hoje, você vai levar a Enciclopédia das Religiões por apenas R$80. O frete é a parte, tá bom, pessoal? E vai ganhar de presente esse módulo aqui, o módulo 7, Apologética, do curso Ide por Todo Mundo. Aqui você vai aprender sobre uma breve visão das seitas, as principais no Brasil. Gente, é um resumão até do livro. Muito legal. Tudo isso aqui para você hoje por apenas R$80. Então não perca tempo de maneira nenhuma. Aproveite e aproveite já. 19 989 905 206. Lembrando que o frete eu envio para você assim que a gente enviar o material. Tá bom? Bom, agora vamos trabalhar um pouco, vamos ver o que é que aconteceu, vamos ver a resposta do irmão, porque a resposta dele foi bastante interessante. Eu vou colocar o áudio para vocês, eu não vou interromper, cada um vai poder tirar a sua própria conclusão. E depois eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui no vídeo posteriormente, ou mesmo agora já durante o vídeo. Eu quero agradecer a todos os administradores que já estão presentes, a todos vocês que já entraram e a quem não entrou ainda. Ao final, eu venho só fazer as considerações finais, porque a resposta do irmão, ela chega a calar-me, de tão boa que foi. Vejam aí, lembrando que tudo isso é porque os anciãos estão doidos atrás de pessoas para voltarem para o jaulão do reino. E as pessoas não querem voltar para o jaulão, tá? Então presta atenção junto comigo a partir de agora e eu tenho certeza que vai ser muito encorajador para você. Salva o tema desse vídeo, porque existem assuntos doutrinários que o irmão levanta. Salva o tema para quando você precisar você já saber recorrer, você convidar mais alguém, tá bom? Aproveita agora e vai convidando mais alguém e vamos trabalhar um pouquinho mais ouvindo o áudio dele. Vamos lá? Oi, Mohamed, bem? Opa! Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo jóia? Tá bom, tá trabalhando? Tava resolvendo uns probleminhas lá no serviço lá hoje.
E eu, inclusive uma chamada do irmão aqui, não deu para atender na hora. Não tem problema não, mano. Tranquilo, não tem. A gente agradece você por estar atendendo nós agora, tá bom? Entendi. Aí o Clóvis está comigo aqui. Aí a gente... nós ligamos hoje de manhã e não deu para você atender, mas aí a gente conversou um pouquinho com a irmã Maria e ela falou, liga lá com as 3 horas, e aí ele já tá aqui. Isso. Aí então tá bom, a gente falou pra irmã Maria, falei, tá bom, a gente liga mais tarde, lá pras 3 horas em diante, a gente tá deu certo, né? Deu certo, é verdade. E vocês, como que estão? Você, a irmã Maria? Então, meu irmão, acho que o irmão escutou o meu áudio, né? Deve ter passado por outros anciãos aí, né? Sobre o motivo da gente... Eu não ouvi. Não, ouviu? Eu ouvi. Ouviu, né? Então, a nossa decisão sobre essas questões aí... O irmão tem uma ideia, eu já sirvo a Jeová há 40 anos, né? 40 anos. 40 anos. Parabéns. Eu, minha mãe, meu finado padrasto também, que faleceu há 30 anos, morreu fiel como servo de Jeová, servo ministerial, né? Eu fiz muitos discursos também, na época, Bonifácio, Araçatuba, Brejo Alegre, Birigui, na toda. Trabalhamos em territórios também, cerca de 40 quilômetros de distância, né? Cobrimos uma região muito grande na região ali de Araçatuba, Birigui. Então, depois de muitos anos, meu irmão, a gente vai descobrindo coisas que realmente não afeta o meu lado espiritual com respeito a Jeová e Jesus Cristo, né? Mas com respeito à organização que a gente acreditava ser a única religião verdadeira, afeta. Nesse sentido, né? De a gente acreditar em homens que se contradizem nas próprias publicações. E pelo áudio que o irmão escutou ali, a gente viu que são contradições irrefutáveis. Não tem como a gente dizer que aquilo não é mentira. O irmão está entendendo? Se o irmão... Estamos ouvindo. Por irmão ter uma ideia, né? Aqueles relatos que eu disse lá que existem provas irrefutáveis, e tem provas, e tem como mostrar. E quando eu disse que as pessoas às vezes pensam que é apostasia, mas está na própria publicação. Como se explica isso? Entendi. Né? Entendi. Mas você sabe, irmão, assim, que menciona, né, 4:18 lá, que a luz ela vai clareando cada vez mais e mais, não é verdade? E como assim, são seres humanos, a luz, né, vai clareando mais, vai tendo esclarecimento cada vez mais, não é verdade? Sim. Agora, como o irmão me explica, por exemplo, eles se dizem assim os guardiões da palavra de Deus. E no estudo da sentinela que foi feito em 2017, eu acho que o irmão, não sei se o irmão viu isso. Fala eu vi lá, eu vi. E depois, por que não foi esclarecido isso para os irmãos então? Se no broadcast falou que foi uma revelação da parte de Jeová. Então, mas é assim. Parágrafo 12. Eu vi. E aí? Entendi. Então, mas aí a gente está assim, ligando para o irmão, para a irmã Maria, mas que a gente quer, assim, com a ajuda de Jeová e de Jesus Cristo, ajudar vocês, né, nesse sentido. Mas como que não pode me ajudar nesse sentido? Nessa contradição? Então, mas aí por isso que você mandou esse áudio, por isso que a gente gostaria assim de conversar com você e a irmã Maria pessoalmente. A gente, não, com vocês aí, meu irmão, a questão é essa: os irmãos têm instrução a defender a organização de coisas indefensáveis. Não tem como defender contradições. Se eles se dizem os guardiões, o corpo governante diz uma coisa e diz outra, porque esse estudo da sentinela foi feito mundial. Por que eles não
não se retrataram com respeito a essa situação. Tudo bem que eles são imperfeitos, mas isso aí, tem muitos irmãos que não sabem disso. Nós procuramos estudar e pesquisar como os bereanos fizeram e ver essas situações. Essa é uma das situações que nós pesquisamos. Entendi. O irmão consegue explicar isso aí para mim? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. É assim, essas questões, assim, essas dúvidas, assim, que tanto o irmão, a irmã passaram, assim, a ter, mas já faz, assim, já é um bom tempo, foi por agora, o que levaram vocês a pensar dessa maneira, assim, deixando, assim, os 40 anos que vocês serviram a Jeová, fielmente, levaram vocês a pensar, assim? Tudo bem. Eu já até entendo onde o irmão quer chegar. O irmão quer chegar na apostasia. Se foi alguém que nos influenciou nesse sentido. Não foi ninguém que nos influenciou. Eu falei assim, mãe, vamos pesquisar sobre a organização. Porque a minha mãe ela já passou por 30 religiões. 30 religiões, denominações religiosas, né? E quando nós passamos a pesquisar e vimos algumas contradições, algumas não, muitas contradições, inclusive nesse sentido que não consegue ser sanado e explicado, como é que se fica? Por exemplo, o irmão também viu, tirando desse ponto a outro ponto, o irmão lembra do que até foi citado no áudio lá, o congresso que houve, O Amor Nunca Acaba. O irmão assistiu esse 1h30 de show cultural? Não vim assistindo. Então, fui no Salão de Meiriporã, eu morei em São Paulo, eu frequentei o Salão de Meiriporã. O que foi feito ali foram 2 anos para se programar esse show cultural. Ali teve as músicas que foram citadas, os ritmos de música que foram citados, e os irmãos trajando roupa de Zé Pilintra, meu irmão. Entidade espírita. Onde que se explica isso? Tem muitos irmãos que não sabem disso. Por que a associação não colocou no broadcast, não falou aquele show cultural que houve? Minha mãe foi espírita, ela sabe muito bem do que ocorreu, do que acontece ali. E mesmo assim, eu falei assim, pesquisa sobre como é que fica essas situações, como é que se explica isso para um servo de Jeová? Mas essas informações você meu irmão, são site JW, jw.org, JW Brasil. Não é nada de ver com apostasia. É um site de próprios irmãos mesmo, que colocaram lá. É 1h30. É 1h30. Foi um show cultural que eu vi em Mariporã. Isso não é mentira. Eu conheço o Salão de Mariporã, eu vi lá, as cadeiras, tudo lá. Estão lá. Não estou falando nada sem base, sem documentação, sem comprovação. Entendeu? Então é dessa forma. Estão lá, para quem quiser ver. Mas aqui eu falei para os irmãos, muitas coisas são escondidas dos irmãos. Não entendeu? Porque se mostrar isso aí, abala a fé de muita gente. Assim, no sentido, não por Jeová, mas de uma organização que é composta por homens que se dizem ter Espírito Santo de Jeová. Uma hora tem, outra hora não tem. Mas eu entendi, irmão. Olha, é assim, Carlos. A gente respeita aí seu ponto de vista, né, a sua decisão, a sua opinião, mas é assim, você sabe que os apóstatas, eles usam esses sites aí mesmo, porque eles passam a distorcer todo o ensinamento. Eu vou repetir mais uma vez. Então, deixa eu falar, não cortando a palavra, não cortando. Irmão, isso não é site apóstata. Isso é filmado dentro de um salão de Meiriporã por próprios irmãos. Se o irmão quiser pesquisar, não tem nada a ver com site apóstata. É uma reunião, um show cultural que houve aproximadamente 1h30, filmado lá. Não tem nada a ver com apostasia. Foi feito esse show cultural em ritmos gospel, em ritmo de samba, em ritmo de forró. Mas o que mais chamou a atenção foi o samba. Até disse, não tenho nada contra o samba. E não tenho nada contra as pessoas que seguem o espiritismo, independente do que eles fazem ali. Mas aquilo foi um absurdo, meu irmão. Isso não é mentira, isso não é site aposta. Se o irmão quiser, fora de apostasia, eu tenho um site de 1h30 só do show cultural que houve lá. Não é apostasia. Como o irmão explica, trajes de uma entidade espírita dentro do salão de assembleia. Aí eu falei para o irmão... Então, até falei para o irmão, nós sempre fomos incentivados a não ter objetos espíritas dentro da nossa casa. Se pegássemos algum objeto que fosse até duvidoso, deveríamos jogar fora. Então não venha me dizer, com todo respeito,
que é site aposta, tá? Porque não é site aposta. Tá? Eu, como pesquisador, eu era rato de biblioteca na Organização de Jeová. Muitas vezes as pessoas perguntavam para mim se estava sentinela, despertai, de cobra, muitas pessoas. E quando você vê alguma coisa, quando eu falo as coisas, não é sem base, é com base, meu irmão. É com base. Não é provas. E conta provas não argumentos. Não está entendendo? Não estou entendendo, estou entendendo. Tá. Então, mas é assim, o único site que a gente é incentivado, que a gente procura é o site dotw.org. Então, por isso que... tudo bem, vou deixar o irmão falar um pouquinho. Você sabe... Hã? Pode falar, meu irmão, estou escutando. É assim, por quê? Porque a gente sabe que os apóstolos, eles infiltram em qualquer lugar, meu irmão. Em qualquer lugar. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para poder desencaminhar o maior número de pessoas. Né? É isso que eles querem. Então eles fazem isso para poder criar dúvida na mente e no coração das pessoas. É isso que eles fazem. Você sabe por que eu falo isso? A gente vai ter ler um texto aqui para você, olha. 1 Timóteo 4:1. Se você tiver a Bíblia aberta aí, você pode acompanhar também. Não, mas eu já conheço todos os textos que vão citar para mim. Tá, nós vamos ler aqui para vocês. Tá, pode ler. A sua mãe tá por aí também, né? Tá, ela tá deitada ali, que ela tá meio acamada um pouco, tá meio se levantar por causa do joelho dela. Ela falou que não tá muito bem dos problemas que ela tem, né? Isso, a artrose que ela tem. Da artrose, né? Tá, mas... Aí o irmão Clóvis, ele vai ler aqui para nós 1 Timóteo 4:1. Carlos, tudo bem, meu irmão? Cala o celular. Questão da atenção, enganosa, as declarações inspiradas e aí ensino de demônio. Então você viu, olha, é um texto que menciona aqui qual é as artimanhas dos apóstolos. Né? Meu irmão, mas isso não é site apóstata, meu irmão. E não é ensino de demônios. Se for ensino de demônios, então, está vindo da própria Organização de Jeová. O porquê esse traje lá que foi feito em Mariporã é ensino de quem? Um salão de assembleia. Eu acho que o irmão não viu isso aí. E deveria ver, então. Então, se é ensino de demônios, está vindo da própria organização, porque esse show cultural houve no salão de Mariporã. Não tem como negar isso aí. E não tem como a pessoa falar que aquilo lá foi montagem. Está lá. Um show cultural internacional. Veio o Samuel Rez, representante de Betel, outras pessoas lá. Isso aí foi mundial, mas é o que os irmãos não sabem. Os irmãos também não viram isso. Por isso que os irmãos estão falando de ensino de demônio, porque não viram isso. Não está no JW. O irmão falou assim para mim, assim, que a gente tem que ser incentivado a só pesquisar o site da Organização de Jeová. Só que o site da Organização de Jeová não ensina muitas outras coisas que estão sendo feitas, ou não mostram que estão sendo feitas às escondidas, às ocultas dos irmãos. Esse é o problema. E os irmãos, como anciãos... Deixa eu fazer apenas um raciocínio que me veio agora aqui e que eu acho bastante... Eu estou escutando o irmão direito aí, eu acho que o irmão está meio longe do... tá, aqui. Um raciocínio que acho que vale a pena a gente conversar como homem espiritual. Lógico. Pelo fato de que me veio na minha mente agora uma situação que ela é bastante... compreensível quando a gente fala a respeito da nossa imperfeição humana, né? A gente até sempre falou que a organização, né, as instruções de Jeová baseadas na Bíblia, né, por meio de Cristo Jesus, elas são perfeitas, mas nós como seres humanos nós concordamos que não somos assim. Eu até fui na formação de evangelizadores lá na Bahia. Faz alguns anos atrás, né? Até a Geisa, ela tem bastante medo de avião.
E aí eu comprei a passagem pra gente ir e tudo, ela ficou desesperada quando soube que eu tinha comprado a passagem. Mas aí era dos primos bastante queridos dela lá. E aí nós fomos lá na ocasião. Então, assim, é inocente. E aí a gente vê o pessoal naqueles batuques lá, os irmãos com os carrinhos de publicação lá no meio. E a gente até fica espantado com isso tudo. Mas para eles lá, por causa da cultura, eles estarem pregando lá no meio, servindo a Jeová, inclusive é uma das cidades que mais as pessoas aceitam a Jeová, e a gente acha que não, né, pelo alto índice de espiritismo ali, a gente vê a religião deles é muito ligada à religião africana, né, então é muito forte isso lá, a gente fica espantado. A gente vai andando ali pelas ruas e a gente percebe assim que tem uns sobrados, assim, a gente ouve uns batuques, a gente fica bem assustado com aquilo. E aí, como a cultura ali é muito assim, você acaba vendo aquilo, o pessoal pintado, assim, tudo. Até eles me mostraram lá na frente do Pelourinho, onde o Michael Jackson gravou aquele clipe. Até eles fizeram uma imagem dele lá, tem a imagem dele lá pra gente saber onde que é o ponto turístico e tudo. De repente... sabe quando as pessoas pedem aqui no Farol pra gente, a gente às vezes tem um dinheirinho, tem dia que eu não dou porque eu não tenho ali, mas tem dia que eu dou assim naturalmente, né? Aí veio uma senhora assim e me pediu um dinheirinho, eu tirei do bolso assim, dei o dinheirinho pra ela, meu primo falou assim, Clóvis, ela é médica, ela é do candomblé, olha o monte de colar que ela tem. E na realidade eu não vivo aquilo, então eu não entendi a cultura, né? Então, entre aspas, eu acabei dando uma pessoa que ali, culturalmente, ela é do candomblé e tal, quer dizer, eu não entendi aquilo. Na realidade, para mim, é uma pessoa de uma cultura ali e eu não estava envolvido naquilo, você tá entendendo? Ô, irmão, eu entendi. Bom, aí então a partir dali eu falei assim, meu Jeová, o que eu fiz, né? Mas assim, eu inocentemente fui pego ali naquela situação, né? Isso, exatamente. O que a gente quer dizer para você, né? É que, por exemplo, no último livro que nós estudamos, o Adoração Pura, você viu ali no final quantos entendimentos novos que nós tivemos? Então, assim, é por isso que a irmã Jean citou a respeito da luz de Jeová que clareia mais e mais, né? Então, como servos de Jeová e de Jesus, nós somos guiados por ele, né? Então, nós confiamos que aquilo que nós acreditamos, que aquilo que nós estudamos na Bíblia é a verdade. Por quê? Porque, como você falou, a tua mãe, ela teve mais de 30 religiões que se passaram na vida dela, né? E de repente, por 40 anos, ela se encontrou na Organização de Jeová, né? Só que, por um outro lado, por essa situação, pela pandemia e tudo mais, todos nós ficamos fragilizados, né? E às vezes, por vez ou outra, a gente se pegou numa situação em que talvez a gente teve algum tipo de dúvida na nossa mente, né? E aí, então, o que acontece? O ponto que a gente tem que meditar, muito, Carlos, é se de fato esse tipo de dúvida que talvez a gente levantou, se isso coloca em xeque todo o histórico, né? Tudo aquilo que Jeová e Jesus representa na nossa vida, né? Você falou, você tem uma vida dentro da Organização de Jeová, né? Então, por isso que nesse momento é oportuno a gente raciocinar sobre isso, né? Então a gente não pode deixar que a imperfeição humana cubra a razão. Tudo bem. Que razão, né? Que razão é essa? Tudo é a razão da lógica. É a razão da lógica. Por exemplo, o irmão citou um ponto interessante aí. Isso. A verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia. Nós não deixamos de aceitar a verdade da Bíblia. No entanto, não estou falando disso. Não, eu sei. Não estou falando disso também, não. No entanto, o irmão citou uma situação completamente diferente do que aconteceu na organização, no show cultural. O show cultural foi feito um show cultural. O irmão estava numa cidade em que viu uma pessoa trajada e foi lá e fez. O que eu fiz? Só que foi diferente da organização que fez um show cultural,
onde houve trajes, onde houve... Antônio, o que é esse show cultural? Foi quando teve o Congresso Internacional? O irmão não viu? Não, eu ouvi a sua gravação, mas eu não entendi em que momento foi. Não viu? Será que foi em 2019? Será que foi em 2019 quando teve o Congresso Internacional, esse show cultural? O amor que nunca acaba. Ou foi um evento à parte? Foi um evento à parte, mas qual a diferença sendo um show de assembleias dedicado a Jeová, um salão de assembleia a Jeová? Qual a diferença? Se foi no congresso ou se foi no show à parte? Não, só tô tentando entender. Mas o irmão viu? O irmão viu? O irmão chegou a ver? Eu ouvi a sua gravação. Mas o irmão não chegou a ver o vídeo, né? Não. Ah, então. Tá vendo só como são as coisas? Porque isso, às vezes, muitas coisas, até os irmãos que são da dianteira não sabem disso. Isso não é site. Sabe como é que acontecem as coisas? É escondido de muitas pessoas o que acontece nessa situação. As pessoas criticam aqueles que verem isso porque dizem ser sites apóstatas. Mas esses não são sites apóstatas. São feitos por irmãos. Tem irmãos que você já sabe que irmãos tem irmãos legítimos mesmo, irmãos na fé, que gravam, que vê o show cultural e vai lá e grava o show Mariporã, pensa que é mentira, que é montagem, mas pode ver, tá tudo lá. 1h30, mais de 1h30. Então não é a situação que o irmão citou, a situação que o irmão citou é completamente diferente do que ocorreu em Mariporã. Eu entendi. Eu só estou tentando raciocinar. Isso, então, mas esse raciocínio. Isso, mas esse raciocínio. Deixa eu só terminar um pouquinho aqui. Aí o irmão fala. Claro. Deixa eu só completar. Claro. O irmão estava numa certa situação em que o irmão foi lá e contribuiu com tal pessoa. Aí já fica aquela consciência, já pesou num certo sentido. Só que aí explicando mais uma vez, só que esse show cultural foi feito em um salão de assembleias, meu irmão. Foi programado 2 anos esse salão de assembleia. Será que os da dianteira que programou isso não viu o impacto que causaria em muitas pessoas? Principalmente aqueles irmãos que verem isso. O irmão não viu, o Jean também não viu. Mas pode ver, se quiser eu mando o link, que não é nada de apostasia. Entendeu? Em certa parte, música, se o irmão pesquisar, como o irmão deve ser um pesquisador também, o irmão Jean, se o irmão pesquisar sobre o samba, que nunca foi visto com os bons olhos pela organização de Jeová, o lado que sempre se mostrou na organização sobre o samba, não era com bons olhos e ainda não é. E por que foi feito aquilo? Por quê? Para agradar pessoas ou para angariar mais pessoas à organização? Para trazer mais pessoas à organização? Isso não existe. Desde quando a organização de Jeová está preocupada com um show cultural? Nunca teve preocupado com isso, mas só que isso é escondido, tanto é que vocês não sabem disso. E eu descobri isso, não foi fonte de apóstatas, eu descobri isso em fonte de próprios irmãos. E não foi irmão que mandou para mim. A hora que eu estava pesquisando, eu vi de irmãos fidedignos que estavam lá, que filmou. Pode pesquisar, sem sombra de dúvidas, alguma coisa, pesquisar lá, show cultural que houve. O amor nunca acaba. Um show cultural, teve até teve lá de Betel, o irmão traduzindo, e veio lá o irmão dos Estados Unidos, outro traduzindo, entendeu? Então, eu traduzindo. Meu irmão, é complicado. Antônio, então foi nesse período do Congresso Internacional mesmo que eu estava te falando. Se você está falando do Congresso que o amor nunca acaba... Isso, exato, em 2019. Então foi no período do Congresso Internacional. Que acho que até lá em Betel teve algumas apresentações, então, alguma coisa assim. Tipo, aí tem gente, aí tem alguns que falam que aquela roupa não é. Aquela roupa é o traje do candomblé, do centro espírita. Roupa listrada. Se eu fizer, por exemplo, vou fazer uma pergunta para o irmão. Se eu fizer um showzinho na minha casa, convidar alguns irmãos e colocar aquelas roupas aqui, qual vai ser a atitude dos anciãos para com respeito a gente? Não do Zé Pilintra, né? Não está errado? Então, como é que fica isso? O que é Zé Pilintra? É uma entidade? É uma entidade espírita do Rio de Janeiro, era um malandragem, ele coloca um chapéu Panamá, camisa listrada com branco, roupa toda branca, calça branca, sapato preto. Eu até falei pro irmão Jean no áudio, irmão, pesquise traje do Zé Pilintra, e lá vai mostrar tudo, meu irmão, não tem como negar, aquilo ali são fatos. Por que a organização permitiu que isso acontecesse? Se teve 2 anos, e os outros ritmos, por exemplo, outro ritmo gospel, no show cultural,
Então, e aí como é que fica? Aí fala assim, que é uma nova luz, isso não existe, essa nova luz ela clareia hoje e apaga amanhã. Acende amanhã, apaga depois. Como é que fica? É complicado, então eu estou falando isso para os irmãos, entendeu? Porque os irmãos não viram. Eu vi. E não é site, é por isso que eu falei para o irmão assim, só complementando. Eu falei para o irmão, antes que dizem que seja site apóstata, pesquisem. Porque não é site apóstata, está lá para qualquer um ver. E depois tem uma outra situação que eu gostaria de citar para os irmãos também. Mas veja bem, por que nossos vizinhos eles são separados por muros? Porque um não interfere na vida do outro, para começar, né? Porque você imagina se a gente vivesse num quintal só, o que não seria? As pessoas cuidando da nossa vida, aí os animais de estimação. Estou citando uma ilustração para a gente poder raciocinar sobre um ponto, né? Os animais de estimação misturados, as crianças invadindo a nossa casa, dos vizinhos, e assim por diante, né? Então, o que eu quero te dizer com isso? É que muitas das vezes as situações que a gente vê dentro da organização de Jeová e atitudes que são tomadas por alguns irmãos, que até assim, vocês não ficam sabendo porque são tratados por ancião, né? Porque nós temos que seguir o padrão de Jeová. Não, né? Da organização. Então, não é Jeová, não. Por exemplo, é do corpo governante, vocês seguem. É dos 8 ungidos lá. Não vem padrão de Jeová, não. É orientação bíblica, né? Não é mesmo. Não é. Não? Então, aí o que acontece? Deixa eu só falar então minha observação. Tá, ok. O que acontece? O que acontece? Por exemplo, acontece uma atitude. Por exemplo, um grupo de irmãos vão em uma boate onde ali tem danças eróticas e os irmãos e as irmãs vão ali e participam dessas danças, né? Isso está correto? Ô meu irmão, mas é completamente no salão de assembleia, meu irmão. O irmão foi claro que é. Ele foi numa boate, ali foi num salão de assembleia. Isso, eu estou tentando trazer um raciocínio para a gente poder conversar sobre isso. É só uma ilustração que eu estou citando. É errado ou é certo? A dança imoral. Aquelas danças de palco que vai até o chão, né? Sensualizando, isso é certo ou é errado perante Jeová? A mesma pergunta eu faço para o irmão, foi certo o show cultural com Zé Pilintra atrás? É certo ou errado? Mas eu queria... Não, se isso realmente aconteceu, está errado. Se aconteceu, não. A mesma pergunta que o irmão está fazendo para mim, eu gostaria que o irmão visse o vídeo e de repente ele respondesse para mim. Vai ver ou não? Isso aí, depois que... O irmão vai chegar a ver? Depois que a gente vê, a gente vai ter... Então, você está entendendo? Depois que a gente vê, a gente tem capacidade para julgar, entendeu? Meu irmão, mas então, eu também não vi, eu também não posso julgar também, que talvez que o irmão tenha feito lá na boate. Mas eu tô te dizendo, se for uma roupa de uma entidade, tá errado. Então. Você também não tem a capacidade de julgar se uma dança é imoral e não defende os padrões da Bíblia, não tá errado? Lógico que tem a capacidade de defender. Tanto é que a gente viu isso aí. E teve a capacidade. Qualquer um que tiver a capacidade de discernimento vai ver isso aí. Isso, exatamente isso, Antônio Carlos. Exatamente isso. É exatamente isso. Mas aqueles que foram bitolados, eles não vão conseguir ver. Os que forem bitolados não vai conseguir ver que está errado? Não vai. Se os irmãos conseguirem ver aquilo com os olhos espirituais, vão ver que está errado ou não? Então, por exemplo, se a pessoa está usando uma roupa espírita, um irmão espiritual não vai conseguir identificar que aquela roupa é uma roupa espírita e não vai conseguir fazer algo que é dentro do padrão da Bíblia, é isso que está querendo dizer? Se o irmão ver aquele vídeo, o irmão vai conseguir discernir se é espiritual ou não? Por exemplo, eu não sei se porque é isso que eu estou te falando, a gente tem que entender de cultura, né? Não, meu irmão, aqui não é cultura. Aqui não é cultura, meu irmão. Vai desculpar, o samba é cultura do país. O samba é cultura do nosso país. Mas a roupa que eles estão usando ali não é cultura. Aquilo ali é espiritismo. Isso, é espiritismo, mas é uma roupa usada aqui no Brasil. É isso que eu estou querendo te dizer. Não, é usada só... Exatamente, é usada no Brasil. É usada no Brasil, mas é só no sentido do candomblé.
não é usado no cotidiano, entendeu? Então aí deixa eu só terminar aquele raciocínio que eu comecei com você, então. Deixa eu só terminar. Tá. Eu, por exemplo, aqui em Rio Preto, eu não tenho convivência com pessoas do candomblé. Porque na nossa cidade aqui, eu não vejo essas pessoas andando pela rua com aquele monte de colar. Eu fiquei sabendo lá que esse monte de colar, assim, cada um representa uma entidade. Quanto mais colar a pessoa tem, mais... Então eu não sabia disso. Por quê? Porque é uma coisa da região, né? É da região lá. É da religião deles local. Então assim, da mesma forma também, se houver uma pessoa, que você descreveu mais ou menos o traje para mim, de chapéu, com uma blusa listrada, um blazerzinho, eu não sei exatamente como que é o traje, tá? Só tô falando mais ou menos. Depois eu mando pro irmão, se o irmão quiser se aceitar, eu mando. Isso, aí o que acontece? Eu não tenho capacidade para julgar, às vezes dependendo se é um traje quase que normal, se não é uma roupa comprida, longa, branca, rodada, eu não tenho a capacidade para julgar. Você tá entendendo? Porque eu não conhece, né? Eu não tenho a capacidade, eu não tenho capacidade para julgar porque eu não conheço. Você tá entendendo? Então assim, os irmãos que pesquisaram sobre aquilo, eles vão ter capacidade para julgar. E aí é que tá aquele negócio que eu falei para vocês, né? O que acontece do outro lado do muro, né? Então a gente não sabe se os irmãos que ali estavam viram que aquilo era errado e falaram assim, opa, irmão, você não devia ter usado isso aqui, ó. Então a gente vai conversar porque isso aqui está errado, a gente precisa de reajustar isso, né? Então quer dizer, vocês viram ali o evento, né? A execução do negócio. Só que às vezes a pessoa que estava ali participando não teve a capacidade para entender que aquilo ali era uma eu vou repetir para o irmão. Deixa eu só cortando o assunto, irmão. Eu vou repetir. Foram 2 anos de preparação de irmãs que sabiam. Ali foi tudo arrumado. Irmão que sabia tocar cavaquinho, outro que sabia dançar. Não foi ninguém bestinha, não. Foram 2 anos para se programar um congresso desse. 2 anos, para o irmão dar uma ideia. Durante 2 anos, eu acho que corpo de ancião de todas as congregações não saberiam que aquilo era errado, ou por que foi feito isso. Agora depois eu vou mandar o link para o irmão ver se é ou não é. Aí vai ser analisado, porque conta provas não argumentos. Eu fui falando, minha mãe foi espírita durante 30 anos, ela participou do Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec, Candomblé, essas coisas. Ela viu isso aí, a roupa é igual a roupa do Zé Pilintra. Não tem como negar. É só se ver lá, entendeu, meu irmão? Então a gente não está falando. Eu estou falando uma coisa para o irmão, não com base, mas eu não falo nada sem base, eu falo com provas concretas do que nós vimos e observamos durante todo o tempo da nossa vida. Eu acompanhava ela também naquela época, entendeu? Mas então, e aí é que está também, o que acontece? Nada passa despercebido aos olhos de Jeová. A gente, com toda a experiência que a gente tem servindo a Jeová, né, a sua querida mãe também, muito mais tempo, então nada passa despercebido aos olhos do Criador, né? Então no tempo certo, se as pessoas como imperfeitas passaram despercebido, né, aos olhos de Jeová, isso não vai passar despercebido. Tudo bem, então, meu irmão. Essa confiança que a gente tem que ter, irmão Antônio Carlos. Tudo bem, eu vou falar, mas a Bíblia não fala que eles... Como que fica aquela questão do Espírito Santo, da revelação e depois não é revelado? Antônio Carlos, agora é o Jean. Jean, então como é que fica a questão da revelação da parte de Deus e depois a não revelação e depois revelações da parte de Deus? O corpo governante não recebe revelação e depois recebe revelações da parte de Deus. Como que fica essa questão? Se nós temos, por exemplo, em todas as sentinelas falam para nós obedecermos ao escravo fiel discreto ou corpo governante, de corpo e alma, fielmente, cabalmente. Existem expressões nessas na sentinela, que eles são o único canal. Por exemplo, o irmão não sabe também no que houve, já pulando desse assunto que eu acho que já ficou mais esclarecido, depois eu mando um link para o irmão sobre o show cultural e a Zé Pilintra, sobre a corte australiana. Foram 3 horas o Jeffrey Jefferson sendo interrogado sobre casos de abuso de menores, como são tratados dentro da organização. E quando foi perguntado a ele se eles se consideram o único canal entre Deus e os homens, ele responder que seria muita presunção da parte dele. Como que fica isso?
Se nós fomos ensinados que nós devemos ao escravo fiel discreto, obediência, porque as instruções vêm da parte dele e assim por diante. Se ele se autodesigna, seria muita presunção. Isso não é ensinado no estudo da Sentinela, isso não é ensinado nas publicações. Como que fica a resposta dele a essa autoridade secular? São 3 horas, meu irmão. E para outra conversa, isso aí também não é site apóstata, não é apostasia. Porque se o irmão digitar lá no Google, Corte Australiana, Testemunho de Jeová, Jefferson, dando depoimento de 3 horas, não seria mais justo que todos vissem o depoimento dele? E depois a Corte Australiana disponibilizou documentos ao público para que seja verificado. Isso não é apostasia, isso é a justiça. Isso não tem nada a ver com apostasia, isso é a justiça que está investigando, meu irmão. E os documentos estão lá para quem quiser ver. As cartas que são direcionadas de congregações a Betel, ao corpo governante, como se deve tratar o caso interno, dos casos de abuso de menores. Se o irmão não sabe, a maior indenização que houve de caso de pedofilia foi de Candice, uma menina chamada Candice. Foram 22 milhões de euros, a maior indenização já paga por uma vítima de abuso sexual. 22 milhões. Isso não é mentira. Está lá para quem quiser ver, entrar nos processos e verá. 22 milhões. A associação teve que pagar. Da onde que vai esse dinheiro? Por que estão vendendo salões do reino? Por isso que estão fazendo coisa? Para pagar indenizações de pessoas que entram com acusações contra a sociedade. Entendeu? Então isso não é mentira. Está lá a Corte Australiana mandou que todas essas coisas fossem direcionadas ao público para dizer que eles estavam mentindo, que é coisa de aposta. A Corte Australiana. Como é que fica? O irmão também chegou a ver esse depoimento do Jefferson lá durante 3 horas? Em parte, sim. Em parte, mas então, em parte. São 3 horas, né? Se o irmão tiver um pouco de paciência, talvez se o irmão foi só meia hora, que é muito demorado, tá lá. E às vezes a pessoa pensa que aquele inglês que ele está dizendo ali são manipulados por apóstolos. Quem tiver um tradutor de inglês, pega o tradutor de inglês e vai dizer as mesmas palavras que foram ditas lá, tá lá na íntegra, meu irmão. Como é que fica essa situação? Ó, irmão, uma coisa a gente assim, o nosso objetivo é tentar ajudar o irmão, a irmã Maria. O objetivo de vocês não é pesquisar a realidade. Que vocês continuem assim servindo a Jeová com a gente, todos esses anos aí de vocês. Agora eu gostaria de fazer assim, uma pergunta para você. A gente está falando tanto assim, que você está falando que não é apostasia. Você sabe qual é o significado? Sei. A definição de apostasia? Sei. Qual que o irmão me diz aí? Fala para mim qual que o irmão que diz qual é a definição de apostasia. Não, eu fiz a pergunta para você. Você sabe, já que a gente está falando sobre apostasia, e você está falando que todos os pontos que a gente está analisando aqui, que não é site apóstata. Aí nós gostaríamos, né, assim, de ouvir de você o que é apostasia, já que se eu não me engano, em Judas estuda bem, é um irmão que estuda bastante, é elogiável isso. Deixa eu falar, em Judas 9 fala que aquele que não chegar com tal conhecimento deveis não aceitar em vosso meio, não é isso? Sobre apostasia? Não vem conhecimento. É isso aí. Será que a gente está com algum conhecimento diferente ou está apenas questionando o modo da organização ou do corpo governante liderar situações espirituais na organização? Olha, eu vou ler aqui para você o ponto de o que é apostasia. Também. Apostasia é abandonar ou desertar a adoração e o serviço de Deus. Na realidade, uma rebelião contra Jeová Deus. Alguns apóstatas, eles professam conhecer e servir a Deus, mas rejeitam ensinamentos ou requisitos delineados na sua palavra, a Bíblia. Outros afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam a organização de Jeová.
Só que eu acabei de citar para o irmão, apostasia, no sentido da palavra, foi quando não se chega a aquele conhecimento a respeito de Jesus. Mas se nós vemos o contexto dessa palavra de apostasia no livro de João 9, o contexto que muitos irmãos não leem, fala que é aquele que não aceita Jesus Cristo vindo da carne. É que a organização ele usa texto, se lê o texto e não lê o contexto, gera pretexto, nesse sentido aí. Então nós não abandonamos a Jeová, não abandonamos a Jesus Cristo. O Jesus Cristo da Bíblia, nós não abandonamos ele. Nós estamos apenas questionando argumentos que os irmãos estão, mandei para os irmãos aí, e os irmãos, a própria organização, eles não são capazes de questionar. Por exemplo, uma outra situação, mais de 607 anos da Era Comum, 1914, existem provas irrefutáveis que Jerusalém não foi destruída em 607, e temos como comprovar isso. Os irmãos pesquisam só as fontes do que a associação coloca. E o outro, irmão Antônio Carlos, é como o irmão falou, o irmão gosta de ler o texto e o contexto. Eu também, viu? Então lê. Eu gosto muito de ler o texto e o contexto, porque a gente aprende muito nesse sentido. Mas quando a associação coloca lá na sentinela e a despertai, eles não lêem o contexto. Mas toda a sentinela é parte A e parte B. Não existe parte A e parte B. Por exemplo, tem muitas explicações, como agora há pouco a gente comentou com você no livro Adoração, os esclarecimentos que teve, né? Porque os irmãos são imperfeitos. Então pode ter um esclarecimento, depois, mais para frente, Jeová orienta novamente a mudar aquele conceito. Então a gente vê isso. Então a gente vê a mão de Jeová nesses esclarecimentos. Né? O irmão lembra... E agora um pouco... O irmão lembra... Agora um pouco o irmão... Pode comentar. O irmão lembra de 1975, a data que viria o fim? Pesquisou sobre isso? Lembro. O que houve ali? Eu lembro, muitos pensaram que ia vir um fim. Quem fez o discurso? E muitos... E depois não veio o fim. Quem fez o discurso? Não é verdade? Sobre o fim? Não, aí eu não me lembro, Então, não me lembro. Está vendo? Ali deixou claramente que o que muitos irmãos fezem? Venderam bens, deixaram coisas para trás e não veio o fim. Em 1975. Pesquise quem fez o discurso. Tem o áudio dele, do irmão fazendo o discurso. Não vou citar aqui para o irmão pesquisar e ver quem é. A questão das vacinas, meu irmão. Que não poderia se tomar vacina. Quantas pessoas, meu irmão, morreu sem receber vacina? A culpa vai cair sobre quem? Depois houve um entendimento que eu poderia usar vacina. O transplante de órgão, meu irmão. Não poderia ser. Quem falou sobre a vacina para você? Quem que falou para você que a organização proibiu tomar vacina? Meu irmão, pesquise, meu irmão. Pesquise. Está nas publicações antigas da associação. A gente tem o Antônio Carlos. Está nas publicações da associação, meu irmão. Se você puder ler aí Romanos 13:5. 13:5, ali fala que a gente tem que obedecer às autoridades. Meu irmão, não, meu irmão. Isso aí foi tudo mudado, meu irmão. Então, a organização, ela foi muito séria nesse sentido. Deixa eu fazer. Incentivar as pessoas a tomar a vacina é uma decisão pessoal, mas não obrigou ninguém a tomar e não tomar. Agora não, mas antes sim. Se o irmão pesquisar nas publicações bem antigas, de 50 e pouco, o irmão vai ver que sim. Você sabe o que acontece? O irmão sabe o que acontece com a organização? Que tem muitos livros que eles destruíram. Meu irmão, tem publicações que o irmão não conhece. Por exemplo, o livro A Verdade que Conduz a Vida. Está no jw.org? Está no JLab Libre? O irmão viu lá? Tá ou não? Tá? Você tá essas publicações? Muitas publicações antigas não tá, não tem como entrar ali no site. Então, mas e aí por que não tá? É porque foi feita uma revisão. Porque os irmãos não podem. Então, aí é que entra a questão, porque os irmãos, por essa revisão que foi feita, por isso existem documentários arquivados, escritos, que muitos guardam, carimbado com jw.org, que estão lá.
Por isso que o irmão desconhece muitos fatos. Quando pesquisa fontes mais novas, mas as antigas que estavam lá da proibição, o irmão não pesquisa. Vou citar uma outra situação para o irmão. A questão do sangue. Só mais uma coisa. Nós podemos aceitar o sangue ou não? Não. Mas nós podemos aceitar os bioderivados do sangue ou não? Tem muito que vai da consciência. Não, biocomponente. A associação deixa assim. Pode aceitar ou não? Ela já deixa o parecer. Ela deixa o parecer mais claro. Ela aceita porque está no livro lá, ela está no cartão. Se ela colocou no cartão sim ou não, a pessoa pode até aceitar. Então, tudo bem. Só que as pessoas que, por exemplo, que aceitam esses biocomponentes do sangue, ele doou sangue, toda Assembleia de Jeová não que eu doe sangue, entendeu? Eu vou deixar claro aqui. Isso é uma questão de cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, por exemplo, nessa certa situação, se eu não dou o sangue e depois eu posso aceitar aqueles biocomponentes do sangue, veio de quem, meu irmão? Irmão? Não, faz uma pergunta para mim, meu irmão. Responda. Responda. Veio de outras pessoas. E aí, como é que fica? Nós criticamos as outras pessoas. Então, nós criticamos as outras pessoas por fazer doação, incentivamos a não doar. Se nós precisarmos, nós vamos receber de quem, meu irmão? Olha, Antônio Carlos. Meu irmão, é complicado. Hoje é a consciência da pessoa. Tomar sangue não, mas os derivados, isso vai da consciência da pessoa. Vai dar da consciência. Mas você está tirando proveito, meu, de outras pessoas que você critica não doar. Como é que você vai tirar proveito? Bom, esse é o seu pensamento. Não, esse é o pensamento mais lógico, meu irmão. De tudo que eu falei aqui tem uma lógica. Não tem sem irmão, eu vou falar uma coisa pra você, pra irmã Maria aí, olha. A gente ama muito vocês. Não ama não, meu irmão. Esse amor aí que nunca acaba, nunca houve na organização. A gente tá percebendo isso há muito tempo. Minha mãe aqui há muito tempo, aqui doente. Você vê isso. A gente vê, não. A gente tem experiência, não só lá, muitos irmãos, meu irmão. Muitos irmãos que não é só nós não, tem muitos irmãos que falam isso aí, não é só nós não. Olha, a nossa preocupação é assim, olha. Eu sei. É como que o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 1 e 2, ele diz ali, olha, que para a gente tomar cuidado, para a gente não ser demovido pela nossa razão. O mandou essa matéria para a gente uma vez. Mandou essa matéria. Eu li toda a matéria. Então, muitas coisas que a gente se ouve falar, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. O irmão pode ter certeza. Quando eu entrei na organização de Jeová, vou deixar esclarecido para o irmão. Eu era um rato de biblioteca, eu pesquisava. Só que eu pesquisava a organização, assim, no sentido do que elas colocavam no meio da gente. Mas depois de muitos anos, quando a gente vai abrindo a mente, eu não sei se o irmão sabe, tem empreendimentos imobiliários, os irmãos que declaram pobreza, usando relógio Rolex, o corpo governante usando relógio Rolex, está lá para quem quiser ver. O Anthony Morris foi fragado, comprando 12 garrafas de uísque, meu irmão, garrafas de uísque. Onde que o representante de Deus, que representa a Deus aqui na Terra, pode comprar uísque assim, tal. E depois, para minha mulher, Charles Taze Russell, durante 35 anos, meu irmão. Deixa eu falar o que aconteceu. Durante 35 anos ele acreditava na piramidologia, meu irmão. Durante 35 anos. Ele, como sendo escolhido por Jeová, como canal, você acha que Jeová permitiria 35 anos ele acreditando numa piramidologia? No túmulo dele houve uma pirâmide lá. É que ninguém sabe disso, meu irmão. É escondido de muitos irmãos. Antônio Carlos, isso aí, olha, uma coisa eu vou te falar, viu? Olha, isso aí foi tudo numa questão, na hora que eles tiraram a foto lá, isso aí foi uma montagem, meu irmão. Não, meu irmão, não tem nada de montagem, não. Olha, a gente tem um irmão que fez uma pesquisa sobre esse assunto aí. Manda esse irmão fazer uma pesquisa para mim, comigo,
Manda ele, esse irmão, fazer uma pesquisa. Manda ele debater comigo. Viu, meu irmão? Manda ele debater comigo, esse irmão que fez essa pesquisa. Não, mas então, tem todas as provas, meu irmão. Não tem. Olha, o que a gente está querendo fazer aqui, Antônio Carlos, a gente está tentando ajudar você, a sua mãe, aí, a vocês permanecer servindo a Jeová na organização dele, né? Mas só que é assim, a gente também tem que ser franco, né, Antônio Carlos? A gente tá vendo aí que você tá indo pelo lado contrário daquilo que as escrituras mencionam nessa questão da gente tomar cuidado, né, com a apostasia, daqueles que querem desviar a gente da verdade. Tudo bem, eu até entendo o ponto de vista de vocês. Mas todas as coisas que eu citei pro irmão, todos aqui, os irmãos não viram. Eu acho que os irmãos até não vão ver também, porque acreditam que seja sites apóstatas. Isso não é site apóstata. Eu, como às vezes os irmãos estão pensando que está para o lado da apostasia, as provas ou as coisas que foram citadas aqui estão ali, estão com provas factuadas, comprovadas ali, para todos verem. Sabe o que você pode fazer? Então você me manda esses links aí, então, desses pontos que você usou, porque aí a gente vai analisar e depois a gente vai voltar a conversar com vocês. Meu irmão, eu posso até mandar, eu vou mandar, mas como a posição que vocês têm na organização de Jeová, a posição que é dada a um ancião, eu como servo ministerial, eu já fiz papel de ancião também, há muitos anos atrás. Fui servo ministerial há muitos anos, fiz muito, que nem eu falei para o irmão, fiz discurso, e fiz muitos papéis que até era para ser feito por ancião. Entendeu? Eu posso até mandar, mas as instruções da organização vai ser apostasia. A gente já sabe disso. Vão ludibriar, vão falar que aquilo é mentira, é irreal, não sei o quê. Mas eu vou mandar para o irmão mesmo assim, tá bom? Então, tá bom. Mas a gente quer, você sabe, você até agora comentou aí que não existe amor da nossa parte para com vocês. Né? Então eu vou falar a verdade pro irmão, que não é isso não, viu, irmão? Meu irmão. Não é isso não. Talvez seja da tua parte, né, meu irmão? Porque a gente, eu vou falar assim, eu falo assim pro irmão, a gente não tem nada contra nenhum dos irmãos, entendeu? Contra nenhum dos irmãos. Da dianteira a gente respeita vocês como os irmãos aí que se dedicam, tal, procurando fazer sempre a vontade de Deus, né? Mas eu quero deixar claro aqui, eu não tenho nada contra nenhum dos irmãos. Eu tenho assim, contra esses ensinamentos errôneos da associação, muito contraditórias. Muito mesmo. É que os irmãos não pesquisam. Infelizmente, os irmãos não estão pesquisando. Por exemplo, a Bíblia. O irmão leu a tradução do Novo Mundo, a nova, da capa prata? Da capa prata? Não, eu não tenho essa aí. Tem sim, a espada de ouro, a espada de prata. A nova tradução. Essa vai ser chamada essa nova do ano? O irmão lê João. Não, apelidaram de espada de prata? Espada de prata. Se o irmão lê anterior à Tiga 1, que é a preta, o irmão lê. Quando o irmão lê quando o irmão lê os textos na Bíblia, entre parênteses, o que o irmão entende quando o irmão lê aqueles textos lá? Quando coloca uma palavra em parênteses. Oi? Por causa da tradução que ficou indefinida. Não, mas então. Mas eu não me lembro. Quando se coloca a palavra entre parênteses, o que a organização coloca como parênteses ali? O Clóvis, irmão Antônio Carlos. Oi, meu irmão. A gente quer perguntar para vocês também. Não, a gente está levando. Eu não fiz uma pergunta primeiro, meu irmão. Eu gostaria de ser respondido essa pergunta aí. Sim. Então, entre parênteses, o que é mesmo? Não estou lembrado. O que é entre parênteses mesmo? Por exemplo, quando se coloca uma frase, uma letra, alguma D, uma preposição, alguma coisa entre parênteses na tradução de qualquer Bíblia que seja, o que significa isso? Não estou lembrado. Significa que não se encontra no grego original ou em outra tradução original. Se você ler a antiga tradução, a capa preta e a nova, você vai ver
que esse colchete foi tirado. O porquê foi tirado se não existe na tradução original? A gente precisa fazer uma pesquisa mais Isso, meu irmão. Então, para nós finalizarmos aqui... Nos últimos anos foram encontrados novos manuscritos também, né? Mas esse colchete, mas essa palavra aí não foi encontrada. Mas não foi encontrado, meu irmão. Pode pesquisar aí. E aí essa pesquisa você baseou também nas outras traduções? Não, nas traduções não acham. Pode pegar a Bíblia de Jerusalém, outras traduções, que é mais comum. Qual é o nível de mudança, Antônio Carlos? Então, qual é o nível de mudança? Então, meu irmão, o irmão disse que não houve pesquisa da parte do irmão. Então o irmão tem que pesquisar. Os irmãos, né? Perguntar, então, meu irmão, mas você que pesquisou, fala pra gente, qual é o nível de mudança do entendimento? Total. Se você muda uma sentença de uma palavra, se você muda o E, ou U, alguma coisa, ou D, já muda qualquer sentido da palavra, meu irmão. No português original que nós temos aqui, se você acrescentar, você colocar D, muda. Se o irmão pesquisar, houve mudança. Se não há nas traduções mais antigas, por que foi acrescentado, tirou o colchete e colocou ela ali? Será que foi para dar sentido, alguma outra coisa? Então, se os irmãos não sabem nesse sentido, pesquisem. Os irmãos sabem. A gente tem acesso para se aprofundar nisso. Isso, tipo então. Os irmãos verem, né? De pesquisa, de pergunta, isso, né? Tá lá. Tentar entender. Então, tentar entender. Né? É isso mesmo, não tá certo. Tá vendo? Agora, assim, você falou que você vai encerrar, eu só queria fazer uma pergunta para vocês, né, pra gente poder encerrar, né? É uma pergunta que, assim, pra gente é uma pergunta sincera. Eu né? já sei qual que é a pergunta que eu vou fazer pra nós. Quer responder então? Não, pode responder, pode falar aí. Eu sei qual que é. Você falou que você sabe, ué, então responde. Meu irmão, eu conheço a organização há 40 anos, meu irmão. Já participei até de visita de pastoreio e tudo. Não, mas não é da organização, não. É uma pergunta do nosso coração. Não tem nada a ver com a organização. A gente não está com esboço nenhum para falar com vocês aqui. A gente está falando... Nem eu também, meu irmão. Nem eu também. Pessoas que servem a gente está falando com pessoas que servem a Jeová ou serviram até então Jeová com a gente, e a gente quer que continue assim. A gente só quer entender o seguinte: durante esses 40 anos, pelo que a gente conversou até agora, né? O que vocês tiraram de bom da organização? Porque, de fato, a gente só recebeu aqui, nesse momento que a gente teve, sinceramente, meu irmão, só críticas da organização. O que vocês receberam Não, de bom? eu vou explicar para o irmão. A gente tirou a associação com bons irmãos, vivemos a nossa vida dedicada a Jeová, acreditando que realmente servimos a Jeová, mas a gente está servindo a uma organização. E eu vou falar com todas as palavras, é uma empresa, meu irmão. É uma empresa, porque essa empresa ela tem empreendimento imobiliário. Se o irmão pesquisar, vai saber. Estão vendendo... Não, mas eu queria que você falasse de bom, porque você está falando de ruim de novo. Você está criticando de novo, percebeu? Não, você falasse as coisas de boas, porque eu acho que 40 anos fazendo um negócio, alguma coisa tem que ter de boa. Não é só então vou resumir em poucas palavras. A única... vou resumir... Pode ter mudado esse do dia para noite. Vou resumir em poucas palavras. Experiência de vida. Servimos a um Deus que achávamos que estava servindo a um Deus. Entendeu? Verdadeiro. Com todo o nosso coração e alma mesmo. Então, foi uma aprendizagem para a nossa vida, 40 anos, né? Servindo ali, nosso território muito grande, muitas pessoas que conhecemos. Então, fizemos muitas amizades, né? A partir do momento que eu falei para o Jean, que as pessoas escutarem isso vão ser incentivadas a não conversar mais conosco, né? E até não vão saber o porquê da nossa opinião. Então continuamos de proveito de todo o tempo. O Finado Padrasto morreu fiel, acreditando também. Então o que nós levamos assim foram os bons momentos que tivemos com os irmãos, então a recreação, mas com respeito. Se você aí uma coisa puxa para outra, né? A organização do corpo governante de homens, as falhas que tem neles são imperfeitos, tudo bem, mas as imperfeições deles chegam a decepcionar muitos irmãos, e são aos milhares que estão vendo isso aí, meu irmão. Então é isso aí. E como que vocês sentiram o amor
da Bíblia no caso de vocês? O amor de Jesus, durante todos esses anos. O amor de Jesus. O amor dos irmãos. O amor de Jesus. Não, o amor dos irmãos era assim... a gente, se a gente for ver bem, é meio superficial. Entendeu? Superficial. É meio superficial, porque tem muitos irmãos que reclamam. Isso pode até servir de experiência para os irmãos, até de um aprendizado também. Porque tem muitos irmãos que questionam nessa situação, que quando estão doentes, e é mesmo, irmão, não recebe visita, não manda uma mensagem, nada. Minha irmã aqui, tem irmãs que falam tudo. Então eu não vou citar nomes, mas são muitos irmãos, entendeu? Manda mensagem, o irmão não responde. Então muitas coisas aí que deixa a desejar, mas não que isso tenha afetado o nosso lado espiritual, entendeu? Nós continuamos acreditando em Jesus Cristo, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele disse eu sou o caminho, ele não disse que seriam homens, não. Então nós continuamos acreditando em Jesus Cristo, em Jeová. Mas é uma verdade, né? mesmo. É uma verdade mesmo. mesmo. É verdade mesmo. Mas quando você tem que obedecer a um corpo governante, total obediência, que diz nas publicações, total obediência. Total obediência. Então não é Jesus Cristo. E quem é Jeová para vocês hoje? Continua sendo o Deus superior que criou todo o universo. Não Deus criado pelo homem. Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, entendeu? Continua sendo pra gente esse Deus amoroso, que não ostraciza as pessoas. O que é ostracizar as pessoas, irmão? Tratar com indiferença mesmo, as pessoas. Indiferença. Entendeu? Porque se eu for delongar o que eu tenho para dizer, vai ser muito tempo, que a gente já delongou muitas coisas, entendeu, meu irmão? E tem muitas outras coisas que a gente sabe aqui da organização que é oculta, que nem eu falei pro Jean, estão sendo ocultas e ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque são escondidos. Os irmãos estão ali trabalhando, fazendo bastante na obra do Senhor, e as fontes que são pesquisadas é só da organização. As outras fontes não são pesquisadas. Meus irmãos, então assim, a gente quer fazer um convite para vocês. Vamos continuar servindo a Jeová e a Jesus juntos. Vamos continuar perseverando, pesquisando a Bíblia juntos. Foi o que eu deixei claro pro Jean no meu áudio, no final do áudio. Eu e minha mãe queremos ficar no nosso canto, né? E gostaria que a gente fosse respeitado nesse sentido, entendeu? Entendeu? Significa que vocês não vão pertencer a nenhuma organização religiosa, é isso? Meu irmão, não estou pertencendo a nenhuma organização religiosa, nenhuma. Só quero ficar no meu canto. Assim, a gente está perguntando por causa da preocupação com vocês mesmo, né? Da espiritualidade. Eu sei. Então vocês vão fazer a adoração de vocês a partir de agora de que forma? Quando Pedro, quando aquelas pessoas que estavam com Jesus Cristo e Pedro lá e saíram fora, aí Jesus Cristo perguntou para Pedro o quê? Tu queres ir com eles, Pedro? Aí Pedro falou para Jesus Cristo o quê? Não, Senhor, só tu tem declarações de vida eterna. Quando Pedro fez essa indagação, não é para onde vamos, é para quem vamos, que é Jesus Cristo, entendeu? Nosso canal é só Jesus Cristo, meu irmão. Não tem corpo governante, com todas as letras, as palavras corretas que eu estou, não existe corpo governante, com todas as contradições que eles dizem e que eles fazem, falam uma coisa e diz outra, como sendo um representante. É que nem eu falei para o Jean, apóstolo Paulo tinha todas as credenciais como um servo de Deus. Quando ele falou para os bereanos, e elogiou os bereanos para pesquisar se ele tinha credenciais que o representava de Deus, como representante de Deus, ele não os criticou, muito pelo contrário. O que se faz na organização de hoje, da Torre de Vigia, é quando você questiona assuntos sobre essas questões, você é criminado, você não pode questionar. Se você vê erros, você tem que ficar com um zíper na boca e ficar quieto. Não que a gente está propagando o que nós estamos aqui, entendeu? Mas nós observamos isso na organização. Então é o seguinte, então é dessa forma que nós encaramos. É que nem eu falei para o Jean, a gente segue a Jesus Cristo, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu?
A gente entendeu. Então, assim, então, no caso aí, como você comentou agora, você e sua mãe querem ficar no cantinho de vocês. Isso. Entendi. Entendeu, meu irmão? E a gente gostaria que respeitasse, né, nossa posição e tal. Não, nós vamos respeitar, sim. Mas é assim, você vai mandar essas informações aí, nós vamos analisar, mas depois a gente vai voltar a conversar com vocês. Não, meu irmão, eu não quero mais reunião, não. Não adianta o irmão querer mais reunião. Acho que nesse áudio aqui, nessa ligação aqui, acho que já foi esclarecido tudo. Não tem como mandar. Eu posso mandar os vídeos, os irmãos vão analisar e depois vão pesquisar por si próprio. A consciência de cada um é que vai analisar certinho, entendeu, meu irmão? Todo mundo tem o livre-arbítrio de pesquisar, fazer as pesquisas assim, tem o direito de questionar. O livro de Judas, capítulo 8 ou 9, se não me engano, fala assim: ajudai aqueles que têm dúvidas. Mas quando você questiona, até escreve cartas para o corpo, para Betel, eles não sanam suas perguntas. Eles não conseguem responder perguntas. Como é que fica isso? Essas dúvidas, né? Que os irmãos têm. Como é que fica? Eu entendi você. Hã? Eu entendi. Olha, o texto que você mencionou em Judas 8 e 9 diz assim: olha, apesar disso, esses homens também estão se entregando a sonhos, aviltando a carne, desprezando a autoridade e falando mal dos gloriosos. Mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse: Jeová o censura. Ô, meu irmão. No entanto, esses homens falam mal de tudo que na verdade não entendem, e todas as coisas que eles entendem por instinto, como animais irracionais, eles continuam se corrompendo. Os irmãos são irrepreensíveis. Os irmãos... que Judas ele foi assim bem claro aqui sobre a inspiração divina. Mas os irmãos aqueles que falam mal dos gloriosos, quer dizer, os que falam mal da organização de Jeová, daqueles que tomam a dianteira da organização de Jeová. Então a Bíblia deixa bem claro. Meu irmão, mas os irmãos são irrepreensíveis? Olha, desde quando eles passam a fazer a vontade de Jeová, eles são irrepreensíveis. Mas só que o corpo governante não está fazendo a vontade de Jeová. Desde quando eles dizem que não recebem revelações da parte de Deus, e depois dizem que dizem, por que não podemos o repreender? Eles são homens imperfeitos como nós. O único imperfeito que vem na terra é Jesus Cristo. É esse que nós devemos a nossa salvação, meu irmão. A gente está repreendendo, a gente está questionando dogmas, assuntos que são contraditórios nas publicações da Sociedade de Torre de Vigia, que estão aí para qualquer um ver. É só pesquisar. Inclusive tem artigos que o irmão falou aí que não achou que não tem, que foi vir para cá, mas procure pesquisar essas outras publicações que existem aí. Esse mesmo A Verdade que Conduz a Vida, que foi eliminado, outras publicações, estão ali para todo mundo ver. Por que só fica nessas questões aqui atuais? A luz que clareia mais e mais. Mas que luz que é essa? A gente agradece por tá bom, seu amigo ter assim, atendido a gente. Não, com certeza. Não quiseram receber a gente aí no lar de vocês, mas não tem problema. É o direito de vocês e a gente respeita plenamente. Pode ficar tranquilo. Mas a gente agradece de coração aí por você. Quando a sua mãe falou que a gente ia ligar, você atendeu plenamente a gente fica grato por isso, viu? Exatamente. Eu só não atendi prontamente, meu irmão, porque eu estava num lugar e não tinha como atender. Entendeu? Não, aí ela falou que você ia ligar durante 2h30 até 3 horas, foi 3 e pouco, mas eu aguardei prontamente, né, para explicar a nossa situação, né? Tá bom? Não, a gente entende. Olha, é assim, o que a gente quer saber de vocês, porque você sabe, o nosso objetivo, o nosso desejo é ajudar a vocês. Mas como que você está falando aí que não quer, você comentou agora que não precisa de visita e não precisa de ajuda, que vocês querem ficar no cantinho de vocês, então aí a gente vai respeitar isso.
Entendi. A gente vai respeitar isso. Mas só que por outro lado, a gente também tem assim, princípios delineados na Bíblia que a gente tem que levar em conta nessa questão. Por isso que eu falei para você que a gente vai analisar depois e a gente gostaria de voltar a conversar novamente com vocês. Tá bom, meu irmão. Tranquilo. Tá bom? Pode ser? Mas pesquisa aí, vê certinho aí as fontes que eu vou mandar também as fontes aí pro irmão ver. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Olha, Alô, Antônio Carlos, Oi. eu já vou despedir aqui, eu depois vou despedir também. Tá ok, meu muito querido. obrigado. Agradece aí a sua mãe pela a bondade de vocês estar assim também nos atendendo, tá bom? Beleza. A gente que agradece também, tá bom? Eu abençoe vocês aí, tá bom? Tá ok, meu querido. Abraço. É isso aí, pessoal. Olha só que coisa interessante. Bom, vocês acabaram de ouvir aí. O irmão realmente não alisou. Ele trouxe à tona tudo aquilo que os anciãos ficaram simplesmente sem respostas. Gente, é aí que eu digo para vocês. Quando você segue um grupo de pessoas leigas que não conhece da Bíblia, você só encontra isso daí. Por exemplo, imagine se você estudar a história da igreja, os concílios, os apologetas, os defensores, tanto do lado da igreja cristã quanto contra. Ninguém nunca foi calado a boca do jeito que o irmão calou aí. Porque simplesmente eles estão seguindo a homens. Mas o irmão deixou muito claro que nós seguimos a Jesus. Se você quer conhecer um pouco mais acerca de todos estes assuntos, eu aproveito e recomendo a você. Olha, eu acredito que eu devo ter aí alguns livros sobrando. Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho. Aqui você vai compreender muito do que o irmão disse aí. Você vai conhecer o assunto de verdade, porque até hoje você não conhece a organização. Foi como o irmão disse, você viu que o ancião mesmo não sabia de nada. Então, pessoal, nosso canal, juntamente com o nosso livro aqui, tem sido uma bênção, uma verdadeira fonte de informação. Adquira e adquira já. Ancião, como que eu faço para adquirir? Manda para mim um WhatsApp com a palavra verde para 19 989 905 206. Tá bom? Eu quero agradecer a todos os administradores, obrigado aí, 1 hora de trabalho, realmente trabalhamos muito legal. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na graça e na paz de Jesus e que amanhã a gente vai estar junto novamente, tá legal? Não esquece de ver o canal pela Bíblia, logo de manhãzinha já tem uma palavra para você. Obrigado a todos. Gente, contra fatos não há argumento. Na era da informação, a ignorância é apenas uma opção. Então,